UFOs, dos UAPs. Somos o Follows há muito tempo, né? Volta-e-meia bate-papo lá no Bunker X ou no seu canal. Então, a galera aqui do Plantão Nerd, que não está tão familiarizada com o lado ufológico, digamos, do estudo mesmo, né? Do que está acontecendo lá no Congresso dos Estados Unidos, essa coisa toda do David Grush, etc. Você pode fazer um rápido resumex como que isso talvez se conecte com o que o Spielberg está trazendo nesse filme? Isso o pessoal acho que começou agora com o Trump, né? Quem não está acompanhando, isso começou lá atrás, 2017, final do governo Obama, onde teve aquela matéria no New York Times, né, revelando que esse assunto, revelando que o governo tinha um programa chamado HIP ALSAP para pesquisar esse assunto, quando na verdade eles falavam que isso não valia a pena pesquisar, isso não valia a pena ver, e estavam gastando por trás dos panos, ali nos bastidores, 22 milhões de dólares, pelo menos, para pesquisar isso. Então isso explode, acontece aqueles vídeos lá do Tic-Tac, do Gimbal, que o pessoal viu há alguns anos atrás, e aí isso despertou o interesse dos congressistas, deputados, senadores, que estão muito interessados em saber, os caras escondendo, eu sou eleito pelo povo para aprovar o orçamento, e os caras tendo um orçamento lá que ninguém aprovou, um orçamento negro, né? Que é isso, né? Então começaram a ir atrás, começaram a criar leis na lei de defesa para conseguir que testemunhas falassem o que eles sabem sobre esse assunto. E isso foi crescendo, até chegar onde a gente está hoje, né? Num outro governo, o governo já do Trump, e ainda com esse filme do Spielberg. E pouca gente sabe, mas o Spielberg é amigo pessoal do Obama, vive na casa do Obama. E, inclusive, antes dessa revelação do Trump, quem levantou a bola para ele foi o próprio Obama. Entrevistaram o Obama no podcast. Ele falou, mas o que é isso? Existe mesmo? Existe, tá aí, é real, todo mundo sabe. Depois ele meio que fez desentendido, né? Mas o Trump usou essa fala do Obama para justamente falar, não, o Obama tá revelando segredos, não, então, para ele não ser preso, deixa que eu revelo. Fiz aquele meme, né, aquela brincadeira com o Obama. Sim. E para mim, cara, é muito claro que, assim, político é como se fosse uma luta, o UFC, os caras ali xingam o outro, bota dedo no olho, etc. E por trás dos panos na vida pessoal, os caras estão cumprimentando, no churrasco, todo mundo junto. Acho que é mais uma luta livre, hein, Thiago? Acho que é mais um WWE do que um UFC. Telecat. Um telecat do que exato. E o próprio Obama, uma vez, Rony e Rex, ele brincou assim, falou assim, as pessoas acham que a política é tipo House of Cards, né? Aquela coisa de intriga o tempo todo, conspirações muito bem oleadas, e um sabe o que está fazendo, quando na verdade é muito mais um The Office. It's much more like The Office, né? Aquele jeitão dele. Então, assim, essa coisa do cara chegar no podcast e dar com a língua nos dentes, mas será que isso foi ensaiado para depois o Trump essas coisas meio assim? Provavelmente é muito mais uma baguncinha do que uma grande orquestra, né, Rony? E a coisa foi meio que pressionada, né, para acontecer, e o Pentágono está aí nessa grande sinuca sendo obrigado agora pelo Trump. Trump deu uma canetada lá, como você fala, nas suas redes, né, e a gente também já viu aqui também, né, no Inteligência Limitada. Eles agora estão revelando todos esses vídeos, etc. E a questão aqui é se o filme do Spielberg, que não é um cara estranho a esse tema, né? Desde lá do Contatos Imediatos, ET, Guerra dos Mundos, é porque o Contatos Imediatos, né, Rony, é o que mais realisticamente tentou fazer uma previsão do que seria um primeiro contato. Você concorda com a gente? As pessoas se perguntam por que está acontecendo agora. A gente tem que se perguntar, na verdade, por que começou em 2017? Por que saiu a matéria no New York Times? O New York Times é um jornal muito próximo ali do Partido Democrata, do Obama, que era quem estava na presidência. Por que eles começaram esse movimento? Começaram, para mim, eu acho, a minha hipótese favorita é que teve um plano de revelação controlado. Você não vai revelar um negócio desse, né, de forma irresponsável para a população. Envolve religião, envolve um monte de coisa. Então você vai ter um plano. E se você tem um plano para isso, nada mais justo do que ter um cara como Spielberg, um cineasta, para colocar em séries, filmes, nesses blockbusters, essa preparação para a população. Perfeito. E tendo o fato que o Spielberg sempre teve ligado com o governo, se pegar contatos imediatos de terceiro grau, o Hynek, que era o chefe astrônomo do Projeto Livro Azul, do governo da Força Aérea, estava no filme. Ele participou do filme. Tá lá, exato. Ele contracenou lá. Então, assim, é um cara que sempre teve ligado com a inteligência americana, ao meu ver. É um cara, como eu falei, amigo pessoal do Obama, estava na casa do Obama, inclusive ele revelou esses dias do Spielberg, falou assim, o Obama me pediu para que fosse o primeiro a ver o filme. E eu falei, não dá, Obama, tem um sigilo aí, não pode. Quebra essa aí. Come on, Spielberg, come on.
E o Obama falou Road- assim, então Roadfront. só de brincadeira eu vou assistir só no iPhone, eu não vou no cinema, eu vou assistir no iPhone, e na vertical. Pô, o Sacanagem. cara conta segredos pro Spielberg É. e não deixa o cara ver o filme antes. Ah, mas Isso é é- golpe baixo, isso aí não é troca de amizade. Não, 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 não. E o fato é que ele visitou o set, o Spielberg fez uma brincadeira com os artistas, ele falou assim, ó, o Obama falou, quero visitar o set, ele nunca fez isso, a primeira vez na história que o Obama visitou um set de filme. Maneiro. E aí falou assim, e aí o Obama visitou escondido, ninguém sabia. E aí quando chegou lá, todos os artistas, né, ficaram engasgados, ninguém sabia o que falar, o presidente, imagina o ex-presidente visitando o set, Sim. foi só divindade ali pra galera, visitando ainda mais em Hollywood, já que o Obama tem E muito ele é maneiro, né? Ele é maneiro, ele é um cara. Mas você Descolado, acha que né? isso não. Mas, Rony, você não acha que isso é uma cortina de fumaça? É um jeito assim de transformar, talvez, não numa forma de preparar, mas de banalizar, e aí que não levar a sério e mostrar que cada vez mais quando uma coisa assim aparece, é efeito especial, foi feito com IA, isso aí é montagem. Manter né? associado a filme. A Exato, ficção. manter a ficção e não a realidade dos fatos. Poderia ser. Porém, o que o Spielberg tem feito, que ele nunca fez, ele tá indo em todas as entrevistas e falando: olha, Contatos Imediatos de Terceiro Grau era uma ficção. ET era uma ficção da minha cabeça, era algo mágico que eu criei, aquela história. Agora, Dia D é realidade, é o que está acontecendo nesse momento. Ele nunca fez isso. Então eu não vejo outro sentido dele falar nisso, se não fosse algo realmente que possa estar acontecendo. E eu acredito que sim, esse filme, pelo que eu vi no trailer, é algo que mostra bastante a realidade dos fatos da pesquisa. E ele pesquisou muito para fazer esse filme, com certeza. E não duvido nada que ele tenha obtido conhecimentos do pessoal da inteligência, do Pentágono, etc., do próprio Obama, sei lá, por exemplo, para poder fazer esse filme aí. Então, acho que pela postura do Spielberg, diferente em relação aos demais filmes, eu acho que sim, isso pode ser uma preparação. E, como eu falei, nada mais perfeito do que manter um filme, antes de um presidente revelar alguma coisa, manter um filme nessa linha de revelação. E, para mim, nenhum jornalista fez essa pergunta para o Spielberg. Para mim, não é um filme dele que retrata melhor o fenômeno. 77 em Contatos Imediatos é muito bom, tem muita coisa ali importante, mas o filme que melhor retrata, e não é um filme, é uma série, é Taken. É o Taken foi feito, né? não dirigido pelo Spielberg, mas o Spielberg foi produtor executivo. Ele é o cara responsável por fazer a série Taken ir ao ar. Então, e a série Taken mostra muita coisa, mostra a questão da abdução, da hibridização, que são temas que os deputados estão começando, por mais absurdo que seja, os deputados americanos estão começando a falar agora. O Spielberg ele tem 2 séries que ele produziu também, né? Quer dizer, ele produziu Fallen Skies Fallen Skies também é dele. e ele também é produtor daquela Super 8. Mas é filme isso. Mas é filme, Super 8 é filme. De série é o Fallen Skies e filme Super 8. Exato. O assunto sempre foi próximo do coração dele, é isso que o Rony falou. Alguns ele leva mais para fantasia, outros para quem gosta de ufologia, como eu e Rony aqui representando a galera, a gente sempre enxergou essa intenção dele de ir fazendo, de certa maneira, acostumando as pessoas com o tema, né, Rony? Porque a questão de como você fazer essa confirmação, né? Aos poucos, primeiro você tem que, como o Rony fez um rápido resgate, eles mudaram, por exemplo, para quem não acompanha, a gente está fazendo vários resumos, depois vocês podem conferir os conteúdos do Rony, né? Mas os caras mudaram primeiro o termo OVNI. Não, vamos chamar de UAP, né? Que significa? Traduz para a galera aí, o UAP em português. Fenômeno anômalo não identificado. Exato. Para que dificultar? Então, é para você desassociar da coisa do capacete de alumínio, a coisa de que é sempre o fazendeiro, o biru tá lá que vê. Eles começaram a gente tem que, já que vai ser obrigado a revelar, tá ficando impossível esconder, a gente precisa começar a tratar isso como algo sério. Então começaram a trazer personalidades, cientistas. O Neil deGrasse Tyson, né, que é entre o Carl Celebridade. Sagan, celebridade, Neil deGrasse Tyson, né? Hein, Rony, que nos últimos anos sempre desmereceu a ufologia, sempre falou que era bobeira, não sei o quê. Irmão, o cara virou a chave. Cadê o Deus dele agora, né? Não, Rony, virou a chave recentemente. Grandes cientistas e representantes de universidades, os caras estão falando, olha, com todo o material que o governo está desclassificando, entre aspas, não dá mais para a gente fingir. Só que, Rony, como é que você acha, então? Você acha que o filme do Spielberg ele é essa última cartada para a gente
depois do filme do Spielberg, o Trump vai lá e falar "We're not alone". Como é que... Ou você vai ter uma série de outros trabalhos nas igrejas, né, nos templos? Como é que vai ser feito isso? O Luiz Elizondo, que é um dos principais denunciantes do Pentágono, ele já está fazendo briefing com o Vaticano tem mais de ano sobre esse assunto aí. O Stephen Miller, que é um assessor importante do gabinete do Trump, ele já está discutindo a anistia dos caras que vão vir a público porque esses caras cometeram crimes. Então, o grande problema hoje é que tem caras que cometeram crimes para esconder esse assunto e que tem agora uma briga de interesse porque, claro, esses caras não querem vir a público e ser preso. Então, eles estão discutindo uma anistia. E o próprio governo obrigou eles a mentirem, né? Você é um servidor público, o governo te obrigou a mentir e agora você pode vir a público, falar a verdade e ser preso. Então, está discutindo uma anistia em relação a isso, que deve sair agora para poder finalmente ter a revelação final. Dizem que, alguns grupos que eu tenho discutido com pessoas ligadas ao governo, que o Trump, no aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos, que agora, no dia 4 de julho, pode fazer uma grande revelação. Se vai acontecer, eu sou tão certo quanto todos aí. Só acredito vendo, né? Mas há um indício que nesses 250 anos pode ter alguma coisa. E fato é que já estão lançando, né? A cada 2 semanas tem pacote. Talvez essa sexta-feira saia um novo pacote. A cada 2 semanas tem pacotes com novos vídeos cada vez melhores. Eles estão aumentando o nível até chegar, talvez, no cabeçudo, né? No carinha que todo mundo quer ver aí. Tu sabe disso, Thiago? Não, calma. Mas, Rony, uma pergunta, assim, porque acho que faz muito sentido o que eu vou te fazer agora. Porque você falou da qualidade das imagens. Me explica, por que até hoje, todos os nossos tempos... Não, é uma curiosidade real. Todo fólogo... Porque todo mundo, quando vê uma nave, uma luz, um céu, uma coisa estranha, eles sempre pegam um celular 8 pix e dão com alguém que tem Parkinson para filmar, entendeu? Porque não dá para entender, porque sempre a qualidade é ruim. Aí você tem o governo americano com satélites que conseguem ver do espaço a muralha da China, né? Que você consegue ver a pessoa de cima na praia, consegue mandar um míssil lá de longe, acerta o cara, sabe? Drones, abelhas que matam pessoas, enfim, você tem uma porrada de tecnologia. A gente tem celulares hoje com 50 mil megapixels, entendeu? Sabe? Você tem celulares incríveis hoje em dia e é sempre uma qualidade péssima, duvidosa, mal explicada, mal feita. Teve aquele caso em Nova York, não sei se foi, na verdade foi em Miami, que teve pessoas que falaram que viram alienígenas nas ruas, derrubando os carros, e ninguém podia filmar naquela área, e todos os celulares foram... Né, Rony? Você está pegando exemplos muito ruins, Rony. Então, vamos educar... Essa é a primeira dúvida que eu tenho. Por que é sempre algo tão ruim na mão de uma pessoa muito ruim de câmera para filmar uma coisa dessa? E por que esse serviço de streaming do governo americano de querer lançar a cada 2 semanas como se fosse uma série? Porque é gradual, né, não, Rony? Tem que ser gradual. Vamos por parte, Rony. Vamos lá, responda aí. Essa dúvida é muito interessante porque é a dúvida que todo mundo tem, né? Pessoa que está fora dessa bolha desse assunto, porque é uma bolha, na verdade, hoje que está tentando ser quebrada, né? Eles falam, todo mundo tem celular. Se esse negócio está aparecendo para um monte de gente, por que não está sendo filmado em Full HD 4K ali do lado? E existem alguns motivos para isso, né? Quando está muito próximo, esse fenômeno está muito próximo, e eu já vivi isso, as pessoas não conseguem ter condição emocional de fazer uma filmagem se o troço está muito próximo. Quando está longe, o celular é uma batata. Então, assim, o celular tem um sensor muito pequeno, pode ter 100, 50, 200 megapixels, o sensor dele é muito pequenininho ainda. Então, e principalmente esses fenômenos aparecem à noite, não aparecem de dia. E quando você filma algo de um celular à noite de longe, viram aquelas luzinhas que o pessoal chama da famosa TechPix, né? Parece que foi filmado numa TechPix. Então, esse é um grande mistério. Então, assim, as pessoas não têm um telescópio, elas têm um celular, e o celular é horrível para filmar à noite, é péssimo, é muito bom de dia, de tarde, ainda mais com o negócio longe. Se tivesse um objeto perto, um ser perto, um fenômeno perto, ia conseguir ser filmado, mas não é o caso, né? Então esse é um problema técnico, eu diria, do celular na mão das testemunhas, e a questão psicológica é importante. Quando o fenômeno está perto, geralmente ele paralisa a pessoa, ele causa um medo indescritível. A camada física do fenômeno ela é só uma pequena peliculazinha para uma camada psicológica que o fenômeno consegue, e o filme do Spielberg vai falar muito disso, né? Como o fenômeno entra na mente das pessoas, o que ele é capaz de fazer bagunçando a mente dessas pessoas. E claro, se o fenômeno quisesse aparecer, ele já tinha descido na Casa Branca, tinha descido no Maracanã, e não fez. Se não fez, ele quer se manter oculto. Então, ele vai certamente fazer de tudo para se manter oculto. Tem um caso em que eu estava no Acre, em 2024, quando os fenômenos desciam nas aldeias indígenas, eu fiz uma gravação numa câmera igual ao estádio de futebol, profissional, com zoom, aquela motorizada. E quando eu estava vendo a filmagem, o gravador ficou offline, só um do gravador que filmou esse fenômeno ficou offline. E quando voltou, a imagem estava toda bagunçada, cheia de ruído, péssima, parecia que tinha sido filmado em uma TechPix.
Então, a gente tem que levar em consideração que está filmando algo não estático, como um planeta, como astro, mas algo que pode influenciar na pessoa e